Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, pode se sentar. Graça e paz. Graça e paz, amém? Amém. Agora o pessoal já quer jantar, pastor. Está todo mundo fraco, né? Glória a Deus. Queridos, antes de mais nada, agradecer a Deus por permitir mais uma vez eu estar ministrando da sua palavra. Agradecer a minha esposa que me acompanha essa noite, minha família, respaldo do meu ministério. Agradecer a minha amiga pastora Patrícia pelo convite honroso, né, de estarmos encerrando essa campanha com um tema tão importante, minha família no altar. Pastor Osana, pastor Mário Zan, por mais uma vez nos confiar o culto dessa igreja para ministrar ao povo que Deus tem confiado a vocês. Deus abençoe a vida de cada um de forma tremenda e extraordinária. Amém? Antes de iniciar aquilo que quero compartilhar com os irmãos, quero aqui vender o meu peixe, né? Vamos dizer assim, fazer a minha propaganda. Nos dias 9 e 10 de maio, nós vamos estar realizando ali na igreja Cristiana Ceia, igreja que nós congregamos, a conferência Vinho Novo. Uma conferência abençoada, viu, pastor Osana? Onde a gente trabalha aquilo que é importante na vida do crente, do cristão. Né? O cristão, ele, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela precisa viver constantemente, né? Em libertação, no interior e plenitude do Espírito. E nesses 2 dias ali nós vamos estar ministrando sobre isso. Libertação, cura interior e plenitude do Espírito. Então quero deixar o convite para a igreja. Né? Geralmente a Patrícia, o Divino, vai nos nossos eventos lá. Mas pastor Marizan está escondido, né, pastor Marizan? Pastor Marizan, pastor Rosana está nos devendo. Está nos devendo, assim como a igreja, né? O Divino e a Patrícia sempre está lá com a gente, mas a Igreja Catedral Amor e Vida, né, está nos devendo uma visita. E eu quero deixar o convite, né, para estar conosco nessa conferência. Conferência Vinho Novo, dia 9 e 10 de maio, sexta, a partir das 20 horas, sábado, a partir das 17h30. Amém? Espero poder ver os irmãos lá com a gente nessas datas. Queridos, se coloquem de pé agora, vamos estar fazendo rapidamente a leitura do texto bíblico, que está no livro de Josué, no capítulo 24, vamos estar lendo apenas o verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Amém? Amém. Diz assim o texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos só essa parte? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, pegue na mão dela e diga assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor nessa noite, meu Deus. Pai querido, estamos aqui no encerramento dessa campanha, que com certeza foi abençoada e abençoou a vida de muitas pessoas, de todos aqueles que passaram, Deus querido, por aqui. Meu Pai, que o Senhor continue falando aos corações, continue ministrando a vida de cada um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Como eu falei, um tema de extrema importância dessa campanha que foi feita aqui: minha família no altar. E o interessante, queridos, que nós precisamos entender que quando nós nos dispomos a participar de uma campanha, muito mais do que a bênção de Deus, muito mais do que Deus nos abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, também acontece algo de extrema importância. A pastora Patrícia falou, que testemunhou, né, de uma irmã que disse o quanto ela aprendeu. E é isso que traz diferença na vida do crente, é isso que traz a diferença na vida do cristão, é isso que traz a diferença na vida das famílias.
é o aprendizado, o aprender da palavra de Deus. E não só o aprender, mas principalmente colocar em prática. Porque não adianta nada nós termos muito conhecimento, nós sabermos muito, mas não praticarmos nada. Não resolve. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Repita comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, querido, se ela diz que ela é viva, você precisa colocá-la em prática para que ela possa exercer a sua ação. A palavra de Deus, apenas como um livro fechado, ela não tem poder nenhum. Mas a partir do momento que você abre essa palavra, que você lê, aprende e coloca em prática, ela tem o poder de fazer milagres, maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Então nós entendemos, queridos, todos nós vivemos nos dias de hoje. Sabemos que são dias difíceis para a família, sim ou não? Tudo que você olha que é relativo ao mundo, que é relativo ao secular, ele trabalha contra a família. E nós precisamos entender que existe um padrão bíblico para a família. Hoje se diz muito que não pode mais dizer que existe uma família padrão. Mas isso, queridos, é coisa que o mundo secular já começa a trabalhar para desfazer aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. O padrão bíblico para uma família já foi estabelecido desde o jardim do Éden, que era o homem com a mulher e os seus filhos. Então não existe uma família fora desse padrão: homem, mulher e os seus filhos. Tanto é que Deus diz, quando ele celebra o primeiro casamento: olha, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então ali está sendo constituída uma família. Então Deus, ele deu esse padrão para que nós pudéssemos viver o melhor dele, pudéssemos viver a bênção dele, pudéssemos viver aquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas em termos de família. Entenda uma coisa, queridos, nós sempre quando ministramos eu e minha esposa ministramos para casais, para famílias, nós falamos a mesma coisa: não existe casamento perfeito, da mesma forma que não existe família perfeita. Alguém que tem uma família perfeita? Não? Imagino que todos aqui, naquela reunião, que sempre as famílias se reúnem, final de ano, não é assim, pastor Rosano? A maioria das famílias se reúnem no final de ano. Fala para mim, se tem ou existe uma família que nessas reuniões de final de ano, não existe um ou outro que acaba espetando o seu parente, o seu familiar. É assim ou não? É assim, queridos, isso é família. Isso eu estou falando no momento de comunhão de final de ano. Agora imagine como é o resto do ano todo. Quantos aqui tem grupo de família? Lá o grupo de família seu é uma bênção, é só tranquilidade. É assim? Só paz. Hã? Grupo de família é uma maravilha no WhatsApp, né? É só a treta, é só o problema, só as DRs. Isso é família. Não existe família perfeita, mas através da palavra de Deus nós podemos ter uma família abençoada. Uma família que, mesmo apesar das diferenças e divergências, quando alguém está passando por problemas e dificuldades, eles dizem assim: não, vamos nos unir aqui, vamos orar, buscar a Deus, a face de Deus, por esse propósito, por essa causa, e todos numa só voz e um só coro vão se unir em oração, para que aquilo aconteça, para que Deus haja. É assim ou não? Apesar das divergências, do tumulto, quando precisa, a família está unida, porque é uma família abençoada. Mas quando a família não é uma família abençoada, quando você fala em orar, em unir, fala: não é o problema dele, ele que caçou o problema, que se vire, ele que jejume, ore e resolva. Então não é uma família abençoada, queridos. Não precisamos ser perfeitos, porque perfeito somente aquele que nos chamou, somente o Senhor Jesus. Mas precisamos ser abençoados e abençoar outros. Então os dias de hoje são dias de extrema dificuldade para as famílias, porque o mundo, tudo que ele traz, tudo que ele fala, tudo que ele mostra é contrário à família. É assim ou não? É. E deixa eu falar algo mais para vocês. Eu acho que a criança mais nova que nós temos aqui é que está no colo da Catiúcia, não é? É a mais nova. Queridos, desde aquela idade até o quê? 1 ano e pouco? 2 anos? 1 ano
1 ano e 8 meses, desde aquela idade, o diabo já começa a trabalhar para destruir os conceitos de Deus na vida dela. Vocês sabiam disso? Desde aquela idade, a idade daquela garotinha que está ali, daquele garotinho, começa a trabalhar. Mas como assim, pastor? Atualmente, a última agora, eu não sei se, eu imagino que todos vocês viram que foi lançado um filme sobre a Arca de Noé, uma animação, sim ou não? Tem conhecimento? Quantos aqui levaram suas crianças ou assistiram essa animação Arca de Noé? Quem assistiu, né, viu que não tem nada de Deus naquela história. Imagine uma animação, para quem não assistiu, quem não viu, uma animação aonde o personagem principal é uma criança. Aonde você vê na Bíblia falando que tinha uma criança na Arca de Noé. Tinha os casais, mas não fala que tinha criança. E não bastasse isso, queridos, essa criança tenta mostrar para o seu avô, que é o Noé, que não existe família tradicional como nós conhecemos. Pode existir vários tipos de família. Inclusive, o grande dilema da história é que Deus determinou que na arca entrasse o quê? Um casal, não foi isso? Um macho e uma fêmea. E o grande dilema era, um casal de ratinho precisava entrar na arca, mas eram 2 ratinhos machos. E aí? Como é que eles iam fazer? Noé, né, tão opressivo, né, tão patriarcal, como é que ele ia permitir que isso acontecesse? E o dilema de toda a história gira em torno disso. Aí eu te falo, é tentando desconstruir os princípios de Deus na vida de crianças como elas ou não? Sim. Porque aí às vezes o que acontece também tem uma outra coisa, sabe, pastor Rosana? Hoje, diferente da nossa época, de quando eu aceitei Jesus, né, não que eu e o pastor Divino sejamos velhos, a gente é antigo, né? Mas na nossa época de mocidade, a gente ainda se preocupava em participar da escola bíblica. E boa parte daquilo que eu sei hoje, eu aprendi lá na escola bíblica. E aí hoje as crianças nem escola bíblica vão. Não vão mais. Aí elas veem aquilo ali na tela, trazem para dentro de si e se torna uma verdade. E aí quando o pai e a mãe vão falar, olha, família é o pai, a mãe e os filhos. Ele fala para você assim, não, está errado. Isso aí é uma família arcaica. Isso aí é uma família que não existe mais. Hoje pode ser família, né, um pai com outro pai, pode ser uma família, uma mãe com outra mãe, pode ser uma família, uma avó sozinha com o seu neto. Então tudo isso, queridos, de forma subliminar, vai destruindo os conceitos de Deus na vida nossa, na vida dos crentes, na vida dos cristãos. Isso é um pequeno exemplo, né, que eu posso te dar. E nós vemos exemplo na Bíblia daquilo que é uma família que realmente decidiu ser abençoada. E a família de Josué foi essa família, uma delas, que decidiu ser abençoada. E não por si só, mas porque Josué resolveu isso. E como a irmã falou, não sei nem se a irmã falou que aprendeu, está aqui hoje, Patrícia? A irmã falou que aprendeu ao longo da campanha, está aqui hoje? Não, né? Que você falou? Então que isso possa ser um aprendizado a mais para você. O exemplo de Josué é um exemplo de liderança espiritual no lar. Olha só, a parte B do texto que nós lemos diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra uma responsabilidade pessoal da parte de José. Josué, ele assume um compromisso por ele e por sua família. Ele assume o compromisso por eles. Josué não está falando apenas dele, mas ele está assumindo o compromisso pela sua família. Queridos, é a coisa mais interessante. Pastor Marizão, seus pais ainda são vivos? Não, mas quando o senhor se casou, eles eram. E continuaram vivos por um bom tempo, depois vocês estavam vivos. Essa semana
semana passada do feriado, falando para os meus irmãos. Imagino que da mesma forma aconteceu com o pastor Mário Zan. Quando eu me casei, e o meu pai ainda era vivo, eu já era pai também, tinha meus filhos pequenos, existiam determinadas situações, determinadas reuniões ou determinadas viagens que meu pai só falava assim, pastor Rosana, é para ir todo mundo. Rapaz, se você tinha compromisso, você desmarcava, se você não tinha dinheiro, você arrumava, você não falava para ele assim, pai, mas nem pensar. Ele só falava, é para ir todo mundo. E todo mundo estava. E aí eu falando com meus irmãos sobre isso, falando para eles, hoje eu não consegui, apesar de ter tentado seguir o exemplo dele o máximo possível, mas eu não consegui fazer da mesma forma. Hoje eu não tenho essa mesma capacidade de falar para os meus filhos, e olha que não está tão longe, falar para os meus filhos assim, vocês vão, porque eles vão virar e falar para mim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho compromisso, mas eu tenho minha vida. Então, às vezes, ainda tem, ainda tem os remanescentes assim, Que bênção, eu passo mais, Zé. Aproveite que são poucos que têm esse privilégio. Então, vocês observam que as coisas vão mudando. E vão mudando para melhor? Não, infelizmente vai mudando para pior. Então, fala assim, se eu já não consigo fazer isso com meus filhos, imagine os meus filhos fazerem isso com meus netos. Aí é que não vai dar conta mesmo. Então, Josué, quando ele diz isso, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele nos ensina aqui essa responsabilidade e essa liderança espiritual que precisa ser trazida pelo sacerdote, que precisa ser trazida pelo patriarca do lar. Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sou o sacerdote, eu conduzo a espiritualidade desse lar. Queridos, quantos crentes, cristãos, homens e mulheres, podemos dizer até que de Deus divino, que tem perdido isso? Mas como assim? Às vezes, nem todo mundo que está na igreja, nem todo homem, toda mulher, todo casal, toda família que está na igreja, tem o privilégio de ter os seus filhos na igreja. É assim ou não? É o seu filho, Você criou ele desde pequeno na igreja. Desde pequeno. Agora vamos imaginar que chegando a uma determinada idade, ele fala para você assim, quando ele chegar aos 18, 19 anos, não vou para a igreja mais. Você vai morrer no cacete. Esse aí é pai raiz, Porque se fosse pai do teto, você fala, fala assim o quê, Mas, queridos, quantos casais, quantas famílias que são da igreja, o pai e a mãe, mas tem seus filhos que não são? É muita gente. É muito, não é? Mas o grande problema não é esse. Porque a Bíblia diz, olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando estiver grande ou quando estiver mais velho, mesmo que ele se desvie, ele irá lembrar. Mas para que isso aconteça, a Bíblia falou o que lá antes? Ensine. Quantos filhos de crentes, de cristãos, com 17, 18 anos, 19 anos, decidem sair da igreja, estão dentro da casa dos pais, e aí ouvem música secular na maior altura, usam drogas da forma que quer, bebem, se prostituem, levam namoradas ou namorados, e é a maior zona dentro da casa. Pode falar que sou só eu que conheço pessoas assim. E aí ela está ensinando o quê? Liderança espiritual e responsabilidade pessoal. Foi o que Josué teve e é o que nós precisamos ter. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu falei, pode acontecer do seu filho ou da sua filha estar fora da igreja, mas a partir do momento que está debaixo do seu teto, as regras são suas. As regras são suas. Se é você que paga a água, a energia, a internet, o aluguel, em alguns casos, e o bonitão ou a bonitona está lá só aproveitando,
tem que ser do jeito que você quer, meu querido. Tem que ser do jeito que você impor. Não é do jeito que ele quer, não. E isso está atrelado a essa responsabilidade espiritual. Olha, se você quer viver uma vida sem Deus, você vai viver quando você estiver na sua casa. Ah, não, mas eu vou sair de casa. Seja feliz e vai ver se vai dar certo. Eu te garanto, ainda mais essa geração de hoje, né, Alice? Nós temos amigos em comum que quando eu falo, né, Ana Carolina, a sua geração é perdida, ela fica brava. Mas deixa hoje um jovem de 17, né, Divino, 18 anos, sair e morar sozinho. Com 2 meses, o que ele vai fazer? Vai voltar para trás e falar, dou conta não. Ó, compra é caro, água é caro, tudo é caro. Café é caro. Até o ovo que eu podia comprar para me comer já está caro. Ele vai voltar para trás. Então, enquanto estiver, queridos, debaixo do seu teto, a responsabilidade espiritual é sua. Nós conhecemos um casal que aconteceu um fato interessante. Com mais ou menos essa idade, de 17 por 18 anos, ou talvez um pouco menos, a filha deles decidiu não ir mais para a igreja. E aí decidiu não ir mais para a igreja, e tá. E aí só que ela morava com os pais. E aí certa vez nós chegamos na casa deles, e aí a filha estava no quarto dela, e lá ela estava ouvindo música secular. E nós falamos sobre isso. Olha, como é que você quer que a sua filha volte para a igreja se você apoia os atos e as ações erradas? Ah, não, mas ela está no quarto dela, na privacidade dela, né, fazendo dentro do ambiente dela. Não existe privacidade, queridos. Não existe o que é dela. Está debaixo do seu teto, está debaixo da sua responsabilidade. Resultado, infelizmente, essa jovem até hoje não retornou para a igreja, porque foi fortalecido uma ação que ela estava fazendo de errado. E todas as vezes que nós fortalecemos aquilo que é de errado, que nós fazemos isso, nós estamos dando crédito para a pessoa continuar no seu erro. É por isso que nós precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos aprofundar naquilo que nós fazemos ou que nós usamos. Porque nós fazemos tudo para glorificar a Deus e temos de deixar de fazer aquilo que atrai ou aquilo que nos afasta de Deus. Tanto pais, mães, filhos, todos têm um papel espiritual no lar. A decisão de servir a Deus começa dentro de casa. É lá dentro que começa a decisão de servir a Deus. Se você for olhar para a igreja, o corpo, você vai ver que a igreja é feita de famílias, né? Seu nome, pastor Osana. Aqui, a igreja aqui, Catedral Amor e Vida, não é feita de famílias? Né? Eu achei interessante. Colocou até nas reservas da mesa, né? Família Borges. A família ali é o quê? Colocou aí a família. Família Brito. Aqui nós temos a família Santos. Então a igreja ela é feita de famílias. Então essa decisão começa dentro de casa. E quando a família está bem dentro de casa, pastor Osana, a igreja vai bem. Mas quando a família está mal, a igreja vai mal. Porque é o que compõe a igreja, essa família. Então, quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o pai tem as suas responsabilidades como pai e como marido, que a mãe tem as suas responsabilidades como mãe e esposa, assim como os filhos têm a sua responsabilidade como filhos. E quando cada um entende isso e faz a sua parte, e faz aquilo que a Bíblia diz que ele deve fazer, essa família é uma família abençoada. E é uma família que vive na bênção de Deus, queridos. O altar é um lugar de entrega e adoração. Então, quando nós falamos, olha, estamos numa campanha, onde diz, minha família no altar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim, a minha vontade, o meu desejo e o meu coração querem que a minha família sempre esteja no altar. Você entendeu a profundidade disso que você disse? Altar
é lugar de entrega e adoração. Você está pronto para entregar a sua família no altar? Está pronto para deixar ela lá e ser sacrificada, como Abraão foi provado a levar Isaac no altar? Todas as vezes que nós somos provados a colocar a nossa família no altar, nós estamos passando por um teste de fé. Não é diferente do que aconteceu com Abraão e Isaac. Você imagine, quantos aqui só tem um filho? Ninguém? Só um. Imagine, irmão, Deus olha para a senhora um belo dia, né? Seu filho já tem qual idade? É casado já então. Mas imagine ele novo, com 12, 13 anos, seu único filho. Ali está a sua esperança de prosseguimento da sua história, porque os filhos, eles são prosseguimentos da nossa história. Daqui a 70 anos, você vai estar por aqui, Júlio? Dificilmente nós vamos estar, né? A gente queria dar trabalho para os filhos, né? Ou isso para carregar nós para cima e para baixo, não dar conta de fazer nada. Mas daqui a 70 anos você não vai estar. Mas a sua história vai ser lembrada porque os seus filhos vão estar. E não apenas os seus filhos, mas os seus netos. Com o YouTube, queridos, eu achei muito bom. Porque, assim, meu pai tinha os seus erros, tinha os seus defeitos, mas quem conheceu meu pai, né, sabe que meu pai foi um camarada extraordinário. Tinha os seus erros, seus defeitos, como qualquer ser humano. Mas foi uma pessoa excepcional. E, assim, os meus netos não terão a oportunidade de conhecer quem foi o meu pai pessoalmente. Mas graças ao YouTube, pelo menos por vídeo, eles vão poder ver quem foi, né, o bisavô deles. Eles vão poder ver. Né, porque eu fiz um vídeo, né, assim, depois que ele faleceu, eu fiz um videozinho em homenagem a ele, está lá no YouTube. Né, enquanto o YouTube deixar lá, né, Alice, vai ficar lá. Então, os filhos são a continuação da nossa história. E aí, irmã, imagine se Deus olha para você e fala assim, como é que é o nome da irmã? Imagina, né? Deus, né, vem com a sua voz de trovão e fala, Sônia, pegue o teu filho, o teu único filho, e leve para o monte e ali sacrifique no altar. Seja sincero, irmã Sônia, será que a senhora faria isso? Não precisa responder não. Deixa com a senhora e Deus. Né? O seu único filho, a sequência da sua história. A pessoa que depois que a senhora passasse não existisse mais, ia falar que um dia existiu uma Sônia nessa face da terra. E foi isso com Abraão. Era essa a proposta de Deus para Abraão. Leva o seu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Pior ainda, né? Deus ainda agravou um pouquinho mais. Sabe? Ele falou, sei que você tem Ismael, mas na realidade quem você ama de verdade é Isaac. Então leva ele. Mas todas as vezes que nós somos colocados à prova dessa forma como Abraão, nós temos que entender que nós estamos sendo submetidos a um teste de fé. E quando nós passamos nesse teste de fé, queridos, a bênção de Deus não é apenas para nós, mas é para a nossa descendência. Então, todas as vezes que você for submetido a um teste de fé, entenda que não é apenas você que está sendo testado, mas é a sua família, é a sua descendência. Então, quando nós trazemos a nossa família ao altar, nós estamos entregando essa família, estamos entregando a nossa família, para que através dela, a adoração ao Senhor seja como aroma de um perfume de cheiro suave e agradável. Porque é isso que Deus quer da mim e da sua família. Que o perfume dessa família chegue com esse aroma suave e agradável. Colocar a nossa família no altar é reconhecer que ela pertence a Deus. É confiar que Ele cuidará, restaurará e abençoará cada membro do nosso lar, cada membro da nossa família. Quando nós temos uma família no altar, nós temos uma proteção espiritual. Quando tudo está perdido, quando todas as coisas parecem difíceis, nós recorremos ao nosso Deus. E somente uma pessoa que tem uma família no altar consegue ter esse entendimento. Somente uma pessoa que tem uma família no altar consegue ter essa percepção e consegue entender
que por mais que o mar esteja revolto, por mais que esteja tudo sacudindo à sua volta, a sua família vai permanecer de pé. Porque você tem uma proteção espiritual, porque a sua família está firmada na rocha e não na areia. Ela está firmada na rocha. E é isso que você precisa procurar todos os dias, principalmente nos dias de hoje que nós vivemos. Firmar a sua família na rocha todos os dias. Quantos aqui já têm filhos casados? Filhos casados. Quantos pais aqui têm? Deixa eu perguntar para você que já tem filho casado. Você se preocupa em se reunir pelo menos, não vou colocar muito não, pelo menos uma vez por mês com os seus filhos casados, genras, noras, o acessório faz parte, né? A bagagem que vem junto. Pelo menos uma vez por mês, para ministrar na vida deles, para estar reunidos, sentados à mesa, e você ministrar, eu falo ministrar, é falar de Deus mesmo, da importância de Deus para esses filhos. Precisamos fazer isso, queridos. Isso é consolidar a nossa família na rocha. Porque quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, eles estão firmados. Perguntei aqui para quem tem filhos casados. Mais importante ainda e mais pesado ainda, divino, é para quem tem filhos solteiros ainda. Tem feito isso? E para quem tem filhos solteiros, a pergunta não é uma vez por mês, não. A pergunta é, pelo menos uma vez por semana, você tem sentado com seus filhos à mesa e ministrado a vida deles? Amém. Ou você tem deixado e permitido que ele seja ministrado? 2022, nós conhecemos o padre de Quermesse, né? Conhecemos o padre de Quermesse. Quem acompanha o mundo político entende o que eu estou falando, né? Conhecemos o padre de Quermesse. Você tem sentado e ministrado a vida dos seus filhos? Ou tem deixado de ser ministrado por pastores de quermesse, do YouTube, que muitas das vezes não sabem o que estão falando? Ou é você que tem ministrado na vida desses filhos? Isso é firmar a sua família na rocha. Não é apenas, queridos, levantar a mão, aceitar Jesus e achar que já está tudo pronto, tudo completo. Não, não é apenas isso. Então, quando você tem uma família que está no altar, essa família ela tem uma proteção espiritual. Pode vir qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, porque ele vai permanecer firme. Essa família vai permanecer firme. Quando a família está no altar, ela tem unidade e amor. É aquilo que eu falei. Onde há oração, a paz e entendimento. Ainda que no grupo, ainda que nas reuniões, existem algumas desavenças, algumas discussões. Quanto à necessidade de bater a porta, vocês vão ter unidade de propósito, unidade de espírito e amor, e vão interceder uns pelos outros, e Deus virá com o milagre, Deus virá com o agir dele sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Uma família no altar, ela tem um legado de fé. Os filhos, eles aprendem com um exemplo. Os filhos aprendem com um exemplo. Queridos, você sabe qual que é o seu maior desafio? Falando aqui para você, homem. Você sabe qual que é o seu maior desafio, homem? Você que é casado, você que ainda vai se casar, é ser o exemplo referencial para as primeiras ovelhas que você tem, que é a sua casa. Vocês aqui já ouviram eu e minha esposa dizer isso, Alguns não, mas a maioria de vocês já ouviu, porque por onde a gente passa, a gente sempre fala isso. Você quer saber se você está sendo um bom pai, um bom marido? Pergunte para a sua filha mulher se ela quer se casar com um homem igual a você. Você quer saber se você é uma boa mãe, uma boa esposa? Pergunte para o seu filho se ele quer casar com uma mulher como você. E aí você vai saber se você está dentro do padrão de Deus. Graças a Deus, Não sei se... Isso é bênção, não é bênção. Mas meus dois filhos, Eu tenho um casado, tenho um que vai casar o mês que vem. Os dois é doido, sabe, pastor Marizão? Os dois é doido. Eles falaram assim, eu quero uma esposa igual a minha mãe. Eu virei para ele e falei, não sabes o que está pedindo, meu querido. Não sabes.
graças a Deus, né, que eles pediram o esposo e o amor. E Deus é tão bom, queridos, tão bom que no primeiro ele já atendeu com a medida calcada, sacudida e transbordante. A minha nora, né, casada com o Leonardo, é muito gente boa, top. Eu falo pro Leonardo, ela parece mais parente minha do que ele. Né? Tem por essa Maria Eduardo, mas pensa numa pessoa problema. Ela, minha esposa, ao quadrado. Mas eu falo pro Leonardo, tem esperança, Leonardo. No começo era assim, com o passar dos anos vai melhorando. Mas graças a Deus, né, como eu falei. E eles sabiam o que eles estavam pedindo, queridos. Eles sabiam o que estavam pedindo. Então, a família é assim. Então, essa responsabilidade, esse legado de fé, de exemplo, é dada com os nossos exemplos. Não adianta você pegar a Bíblia e pregar para o seu filho incessantemente, noite e dia, dia e noite, se o seu exemplo fala o contrário da palavra de Deus. Não vai resolver nada. Você já ouviu aquela expressão malhar em ferro frio? Quantos aqui já ouviram essa expressão malhar em ferro frio? Levanta a mão assim para eu saber se eu preciso explicar. O pessoal mais novo não entende, né? O que é malhar em ferro frio? Ele já trabalhou em serralheria ou coisa, sabe que isso, né? Se você pegar o ferro frio e bater, o que vai acontecer? Nada. É por isso que aquece o ferro a altas temperaturas, porque quando você vai bater, começa a moldar. Então isso que significa essa expressão, malhar em ferro frio. É o mesmo que você pregar essa palavra, essa Bíblia, aos seus filhos e à sua família, dia e noite, noite e dia, mas não dá o exemplo. O seu exemplo é o contrário do que está dizendo aqui. Eles vão olhar para você e vai falar, está muito longe daquilo que ele está falando. Existe no mundo secular aquele ditado que diz assim, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para nós não se aplica. Para nós esse ditado não é verdadeiro. Pelo contrário, nós precisamos dizer, olha, olhe para mim. Como o próprio apóstolo Paulo falou, olhe para mim. Mas quantos de nós temos a coragem e a ousadia de dizer isso para a nossa família? Amém? Se coloque de pé. Não vamos estar orando ainda, mas vamos estar recebendo a minha esposa, a pastora Luciene, que vai estar ministrando a segunda parte dessa palavra. Com certeza, né? Se essa primeira parte falou muito ao seu coração, trouxe muito entendimento, muito aprendizado, né? A segunda parte trará muito mais. Chamei ela, Patrícia, nem sei se ela é ela na sequência. É? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ficar agora, né, depois desse grande homem, é um desafio, né, para pregar. Mas eu quero agradecer novamente, pastor Osana, minha amiga Patrícia, né, pelo convite. É uma bênção estar com vocês, o meu pastor, meu discipulador, meu marido, meu amante, meu namorado, que sempre está do meu lado. Quero também agradecê-lo. E pode sentar, podem se sentar. Eu quero dar continuidade, né, a essa ministração. E o meu tema, né, é honra na família. Então nós estamos fechando a campanha e o meu tema é falar sobre honra na família. Você que está com a sua Bíblia, abre ela por favor lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Aleluia. Amém. Perdão, capítulo 6. Capítulo 6, vamos estar lendo o verso 4. Glória a ti, Diz Jesus. o seguinte: e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Lá em Lucas 4:24, ele vai falar também essa mesma coisa, sobre honra na sua pátria. Aqui Jesus estava falando isso porque ele estava na sua cidade natal. E lá ele
ele até fez algumas curas, mas ele não pôde fazer muito além disso. Eu quero falar um pouquinho sobre honra entre os nossos familiares, entre a nossa casa. Nós vemos famílias totalmente desajustadas, né? O pastor Benoît acabou de falar o quantas famílias estão totalmente desajustadas mesmo. E a gente tem visto caminhar somente para piora. Mas isso começa dentro do nosso lar. Família é base. A família, ela é o alicerce, ela é a base. Quem vai construir um prédio, ele sabe que ali para dentro do chão tem que ser profundo. Ele vai encher ali, de material forte. Ele vai pôr ferro, ele vai colocar concreto, ele vai firmar uma base para que depois se possa construir em cima dessa base, ele possa fazer algo grande e isso não venha cair. Mas o que acontece? Às vezes, nós não temos firmado a base. Aí, com o passar do tempo, começa a desmoronar e nós entramos naquela a qual o Senhor fala, que construímos a nossa casa na areia. Não firmamos estacas. É a mesma coisa de você acampar e colocar uma barraca, ela já vem com alguns ferros para você ficar no chão. Mas você fala assim, não vai dar nem vento, aí de noite o vento vem e leva você e a barraca. Então a gente precisa entender que essa honra, ela vai começar em casa. Por que hoje nas escolas, filhos não respeitam professor? Alunos não respeitam professor, gente. Tem aluno, todo dia você vê no jornal, aluno batendo nos professores. Aluno desrespeitando o professor. Querida, eu vou te falar, dificilmente essa criança respeita pai e mãe. Porque se o pai e a mãe ele não consegue respeitar, não vai respeitar mais ninguém. Por que jovens, adolescentes não sabem se comunicar com Deus e não honra a Deus e não respeita a Deus? Porque nunca honrou e respeitou o pai. Se ele não consegue associar o pai terrestre, ele não vai conseguir fazer com o pai eterno. Mas isso são coisas que são ensinadas dentro do lar. Não tem como exigir, não tem como cobrar, não tem como querer que nossos filhos sejam uma bênção se nós não fizermos o que o pastor Benoît falou, ensinar. A escola só ensina matérias, português, matemática, estudos sociais, ciências, sei nem que matérias novas tem, inglês, espanhol. Cada escola tem seu ritmo, 11, 13 matérias, depende da fase que a criança está. Isso os professores ensinam. Educação quem ensina é pai e mãe. Honra quem ensina é pai e mãe. Você não pode colocar para a escola ensinar o que é sua obrigação. Você não pode deixar que a televisão molde o seu filho quando é sua obrigação. É eu e é você, querido, na nossa época. Se um professor chamasse a gente lá, o pai não perguntava para a filha, como é que foi mesmo? Moço, perdi até o caminho de casa. Como eu estudava longe, eu não pude nem fazer isso nenhuma vez, que eu vinha apanhando uns 3 quilômetros até em casa. Então, o pai não ia perguntar para menino, não. O que o professor falasse, falou. Mas hoje não, né? Hoje, mas ele te xingou porque você implicou ele. Tadinho. Meu filho vai casar agora no mês que vem e a minha nora é psicóloga. E ela dá assistência em uma escola. E aí crianças de 3, 4 anos fazem coisas absurdas. Aí quando chama o pai e a mãe, eles têm a cara de pau. E ela como psicóloga, não, vou te contar. E ela também não pode falar muita coisa. Eu falo, cada um, Deus não dá asa à cobra. Eu ia falar, toma vergonha na tua cara, mulher. Se você não sabe onde que ele aprendeu, eu que vou saber. Aí fala assim, não, mas lá em casa ele nunca xingou. Lá em casa ele nunca fez isso. Não foi na escola, né? A escola que está te chamando para falar que ele faz, foi ela que ensinou. Ainda tem a cara de pau de mentir. Né? A gente fala assim para os nossos filhos, assim, quando eles crescem, mentem muito, que a criança, menina, ele gosta de mentir desde pequeno. Aí tem uns que viram adolescente mentiroso.
telefone tocava e era alguém que você não queria atender, você falava assim, ó, mamãe tá aqui não. Mamãe não tá aqui. Fala, mamãe tá aqui não, mamãe saiu. Batia lá no portão. Não, meu filho, é vendedor. Não tem ninguém em casa. Perguntar cadê a mamãe não tá em casa. O que você estava ensinando para ele? Que mentir, se for para o seu benefício, pode. É mentira branca, né? Que hoje tem macumba branca, tem mentira branca, né? É a cretocumba, né? Então, assim, nós temos que estabelecer os padrões de Deus dentro da nossa casa. Somos nós que precisamos fazer isso. Mãe que tira a autoridade total do marido dentro de casa. Mulheres, você não é cabeça. Tem um tanto de mulher frustrada, cansada, sobrecarregada porque acha que é o macho da casa. O que Deus criou para o homem fazer, você não suporta fazer, porque a Bíblia vai ser clara que eu e você somos o sexo frágil dessa relação. Então, a partir do momento que você bate no peito e acha que é a tal, você é a tal para quem, querida? Eu tenho dó de você. Eu tenho dó. Por trás de uma mulher chata, enjoada, nojenta, goteira, que a Bíblia fala, e tem homem que nem tem casa do cachorro para dormir, que a Bíblia fala que seria melhor dormir lá. Tem uma mulher sobrecarregada. Nenhuma mulher, minha querida, que sabe qual é a função dela do casamento, ela é chata, porque ela é relax. Porque ela entende o que é função dela e o que não é função dela. E o que não é, ela vai falar pro cara, se vira. Você é o sacerdote desse lar. Não sou eu, essa carga não é minha. Essa carga não é minha. Mas nós estamos querendo carregar tudo nos ombros. Eu ouvi uma vez e parecia crítica que a pessoa queria fazer para mim, mas eu tomei para mim com algo muito positivo. Porque eu ouvi de uma mulher que foi abandonada pelo marido e que o marido tem outra mulher. E ela falou para mim assim, não aguenta essas mulheres de hoje que não querem ficar ajudando o marido. Nem sabe da história. Eu nunca trabalhei fora porque o meu marido nunca permitiu. Antes de casar, ele já falou para mim que não queria que eu trabalhasse fora. Ele queria ter filhos e por ele nós tínhamos povoado a terra sozinho. Ainda bem que a gente parou, né, com 3, mas por ele tinha 10. Mas eu falei assim, eu quero que os meus filhos sejam criados pela mãe, porque eu fiquei em creche, porque eu cuidava dos meus irmãos, mas eu quero que minha esposa fique com os meus filhos. Eu não quero, se eu tiver que trabalhar em 3 empregos, eu trabalho. E ele já trabalhou algumas vezes em 3 empregos mesmo. Então, quando as coisas arrocham, ele se vira. E ele falou para mim assim, essas mulheres que ficam dentro de casa para homem trabalhar, nossa, nunca fiz isso. Falei, mas eu estou casada até hoje. A senhora já levou um pé na bunda há muitos anos, seu marido está quanta mulher que está dentro de casa? E a senhora está velha, cansada e sem nada, nem marido, nem nada. Queridos, eu estou falando que mulher não pode trabalhar? Não, não põe palavra na minha boca, não. Ainda mais nos dias de hoje. A minha nora trabalha. Meu filho vai casar agora, a minha outra nora também vai trabalhar. Ela já tem a profissão dela. Eu estou falando que às vezes nós queremos carregar aquilo que não é nosso. Existe situação na sua casa que não cabe a você fazer. Tem um sacerdote dentro do lar, mas tem mulher que tira totalmente a autoridade do sacerdote. Por que tem filhos que não respeitam pai? Porque a mãe não ensinou a ele respeitar. Por que tem filhos que não respeitam a mãe? Porque pai tirou a autoridade da mãe. Porque não consegue entrar no quarto e resolver a situação entre eles. Porque se os meus filhos ouvem eu, como mãe, denigrir o pai, por que eles não farão? O primeiro respeito e honra tem que vir de mim, que sou esposa. A primeira pessoa que tem que me respeitar e me honrar é ele, que é o meu marido e dorme comigo todos os dias. A honra tem que partir de nós.
devemos honrar um ao outro, e assim os nossos filhos vai ver e honrar. Nós precisamos todos os dias ensinar isso para os nossos filhos. Tem pai que vai corrigir o filho, a mãe pula igual uma galinha choca, avança no braço, arranca do braço do pai. Que diacho que é isso, irmão? Aí quando ele estiver grande, dando trabalho, usando drogas, você fala assim, porque não teve um pai, e você foi uma péssima mãe. Porque quando uma família acerta, é porque o casal acertou, mas quando uma família cai, é porque o casal errou. Não existe um errado no relacionamento, querido. Existe aquela expressão que hoje é mais do que nunca, um monte de homem banana casando com as mulheres abacaxi. Vai dar ruim. Menina, vai dar ruim. Porque os cabras não se posicionam como macho. Eu não estou falando se maltratar a sua esposa, não. Estou falando que vai ter dias que elas vão estar endemoniadas mesmo. E você vai ter que falar assim, calma aí, mulher. A última palavra aqui é a minha. E eu falei que não é não. Simples assim. Que ela espernie, que ela embue, que ela faça bem. Se ela achar ruim e falar assim, vai ler Bíblia, minha irmã. Você quer que eu pregue para você? Vamos abrir junto aqui que eu vou te instruir. Eu vou te ensinar que aqui nessa casa tem um macho, tem um alfa. Aqui nessa casa tem um sacerdote. Mas seja sacerdote. Exatamente, vou falar isso agora. Tem uma passagem na Bíblia que homem adora. Acho que ele queria fazer plaquinha e pregar na casa para a mulher ver toda hora. Mulheres sejam o quê? O quê? Submissa aos vossos maridos. Oh, coisa linda. Vamos chegar e falar, oh, que balaia. Submissa. Queridos, eu canso de falar isso. Não é difícil submeter um homem que sabe para onde está indo. Submissão não é algo difícil. Submissão só é difícil quando o homem não tem norte, não tem destino, quando ele é uma folha que o vento bate para lá, para cá, para cá. Não tem como acompanhar um homem desse. Submissão a um homem desse é quase impossível. Mas se o cabra é um cara de autoridade, é um sacerdote, porque, queridos, quando acontece algo comigo, pessoa, Luciene, comigo, a primeira pessoa que eu quero que saiba é ele. E quando eu não conto, ele é a primeira a descobrir do mesmo jeito, porque ele me conhece. E ele já está orando por mim há muito tempo. E às vezes eu acho que ele nem está importando. Quando eu paro para falar, ele fala assim, não deixe tal porque eu estou pagando preço. Eu já levantei e estou achando que ele nem viu. Eu levantei porque ele estava orando. Mas quantos sacerdotes são assim? Quantas mulheres podem entrar em crise, passar por um problema e confiar que o seu marido é um homem que paga preço? Confiar que o seu marido é um homem que coloca o joelho no chão e fala, Satanás, eu não aceito essa situação na vida da minha esposa. Quantos homens conseguem jejuar pela sua família? Quantos homens lembram de orar pela sua família? Isso é honrar a sua família. Colocar a sua família no altar é obrigação do sacerdote nutrir a sua família espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Porque mulher, eu, você, nós somos trino, assim como Jesus. Nós temos um corpo, nele habita uma alma e tem um espírito que temos. Então não adianta, às vezes, o homem dar tudo que o dinheiro pode comprar, mas não paga preço espiritual e não está nem aí para as emoções da esposa. Não vai valer nada. Porque você precisa nutrir nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então você tem que ser um sacerdote que ora pela sua mulher, que paga um preço pela sua mulher, que jejuma pela sua mulher, que unge os seus filhos, que vá no quarto dos seus filhos, coloca
nada acontece da noite para o dia. O problema é que nós somos omissos e quando a coisa vem à tona, fica feio. Então você precisa estar atento ao que está acontecendo com seus filhos. Mudança de humor, mudança de atitude. A sua esposa, por que ela está com mudança de humor? Por que ela está tratando a família de forma diferente? E não sobrecarregá-la. Você tem que ter cuidado com a sua boca, a sua palavra. Você tem que cuidar do emocional dela. Porque mulher é presa em palavras. Mulher é sentimento. Aí você quer ter uma esposa abençoada, mas você só consegue liberar palavras de maldição. Como que você quer ter uma bênção se você é uma maldição? Queridos, às vezes eu digo assim para alguns casais: cada um tem o marido e a esposa que merece. Um dia, chegou um homem pro meu marido, né? E ele perguntou, falou assim: nossa, cara, como é que é, amor? O que eu tenho que fazer para ter uma esposa? O que eu tenho que fazer, né, para ter uma esposa assim igual a sua? Aí você pergunta para ela, né? Eu falei: é só você ser um marido igual a ele. Simples. Se você for um marido parecido com ele, a sua esposa com certeza será parecida comigo. Porque para cada ação é uma reação. E no meio do Espírito não é diferente. Então, se você é um homem que se importa, que ora, que jejuma, que paga o preço, que cuida da sua família, que cuida da sua casa, a sua esposa vai te retribuir na mesma altura. Porque honra atrai honra. Sabe o que atrai honra? Honra. Aí você quer ser honrado, mas só sabe desonrar. Desonrar com palavras, desonrar com atitudes. Queridos, nós não podemos inverter os papéis. Deus, acima de todas as coisas, família e ministério. Não é Deus, ministério e família. Deus, família e ministério. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muitos homens e muitas mulheres que praticamente moram dentro da igreja e a sua casa está indo toda para o inferno. Participar de todos os eventos da igreja não garante sua família salva. Não garante nem a sua salvação, quem dirá da sua família. Não adianta nada você ser piolho de igreja e não ter testemunho dentro da sua casa. Os seus filhos é reflexo de quem você é. Os seus filhos vão tratar as esposas dele da forma que eles veem você tratando a sua. A minha filha mais nova vai fazer 20 anos esse ano. Ela já está liberada para uma namorada desde os 18. Queridos, mas eu vou te falar, ela não vai aceitar nada mais, nada menos um homem que seja no mínimo 50% do que o pai dela é. E aí ela falou para mim: mãe, tô achando que eu não vou conseguir casar, porque não existe esses homens mais. O padrão dela é muito alto, porque ela foi criada como um sacerdote. Ela foi criada por um homem de verdade. Amém. Por um homem de honra. O meu filho tem 5 anos de casado. Ele disse que agora ele vai decidir ter um bebê. Mas ele sempre, uma vez o pai dele pressiona por causa desses netos. Aí um dia ele falou assim: pai, eu tenho que me programar direito, porque eu tenho muito medo, porque eu fui criado por um homem. Eu tenho que ser, no mínimo, como o pai da altura que o senhor foi para mim. Então eu tenho que me preparar para isso, porque eu tenho medo de não conseguir ser um pai da forma que o senhor é. Querido, sabe aquele dia que você esquece quem você é e você entra em crise consigo mesmo? É só eu que de vez em quando entro em crise comigo mesmo? Tá, nesse dia aí que você entra em crise consigo mesmo, principalmente mulher, e nessa época da menopausa, tem dia que a gente é uma rainha, tem dia que a gente é uma bruxa. Exato, pois é, nesse dia aí que você esquece tudo, sabe quem tem que lembrar quem você é? Não é o pastor, não é fulano que te vê de vez em quando e acha que você é uma bênção, são aqueles que convivem com você, porque eles sabem quem você é de verdade. E teve um dia que eu entrei numa crise, porque eu falei: gente, a única coisa na vida que eu achei que eu me saí muito bem, que eu era excepcional, era mãe.
15. Detalhe, ela parece muito comigo. 2 bicudos, vai dar B.O. E aí, eu fiquei muito chateada. E eu fiquei 1 dia, eu fiquei 2, eu fiquei 3. O meu filho mais velho, casado, começou a perceber essa situação. E ele chegou em casa e deu triste, falou: o que está acontecendo? Porque ele vai em casa umas 3 vezes por semana. E aí toda vez ele fala assim: mãe, tá tudo bem aqui em casa? Ele sempre pergunta, se eu estiver rindo, se eu estiver chorando, não importa o estado que eu esteja. Ele sempre faz a mesma pergunta: benção, mãe, tá tudo bem aqui em casa? Ele sempre faz a mesma pergunta. E eu falei: tá. Aí ele falou: não tá. Eu falei: então por que você está perguntando? Não, porque a senhora tem que falar. O que está acontecendo? Aí ele: é aquele assunto? Falei: nossa, eu achei que eu era o máximo, mas eu não vali foi nada como mãe. Aí ele conversou comigo e foi embora. No outro dia, ele me mandou um podcast, um áudio imenso, me lembrando quem eu sou, me lembrando a mãe que eu sou, me lembrando que ele também é meu filho e ele pode testificar de quem eu sou. Queridos, vocês me admirarem como pessoa, como esposa, como casal, para mim é um privilégio. Mas honra para mim é meus filhos me testemunhar sobre mim como mãe e esposa. E isso para mim é honra. Porque eles sabem quem eu sou todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Então, isso é honra. Uma vez um pastor nosso, nós temos o hábito de sempre viajarmos, a nossa família. Então toda vida a gente faz 5, às vezes até 6 viagens por ano, perto, quando dá vai na praia, quando não dá vai por perto mesmo, mas a gente tem esse hábito desde que casamos. E julho e janeiro, toda vida ele tirou 15 dias de férias. Geralmente ele parte em 15 dias, julho e janeiro. E a gente sempre viajou, os meninos eram pequenos, férias. E 3 filhos, então era a oportunidade que a gente tinha de sair. E uma dessas viagens, quando a gente foi falar com o nosso pastor, ele falou assim: não, mas vocês não podem ir não. Falou: não, eu tenho que ir com a minha família, com meus filhos, e eu vou todo ano, e eu preciso ir, então me libera para ir. Para mim descansar, você vai ter uma eternidade para descansar. Você não precisa de fazer isso. Aí ele falou assim: me perdoa, eu vou fazer. Porque a minha família vem em primeiro lugar. Os meus filhos esperam por esses dias, todo semestre, janeiro e julho, eles já começam a se programar 40 dias antes. E eu não vou fazer isso com os meus filhos, porque tenho algo para fazer na igreja nessa data, porque eu faço isso o ano todo, e porque eu faço com o meu coração feliz, mas a minha família está esperando por mim, e eu não vou magoar os meus filhos. Algum tempo depois, esse pastor entendeu que nós estávamos certos com alguns acontecimentos. Queridos, tem pessoas perdendo a sua família dentro de casa porque a sua família não é prioridade. Se eu tiver marcado um compromisso com a minha família, eu posso receber o melhor convite, seja para o que for, que eu já tenho um convite em primeiro lugar. Eu já tenho um compromisso, e esse compromisso é a minha família, porque a minha família é prioridade para mim. A minha casa é prioridade para mim. Eu posso estar arrumando para ir numa coisa que eu quero muito ir. Se o meu marido falar que precisa de mim, gostaria que eu fosse em outro lugar com ele, eu vou com ele. Ele é a minha prioridade. Não é aquele que eu vejo uma vez em quando em vez, não. Queridos, hoje eu gosto de acampar, mas isso para mim foi muito triste. Eu sou alérgica. Aí eu ia para a beira dos matos, ficava parecendo uma elefanta. Já sou gorda, aí o pé virava o dobro. Se eu caísse, a bolinha saía quicando e eu não sei nadar, morria afogada.
atravessar o rio, já pegou 50, não seja. É tenso, gente. É tenso. Porém, eu casei com um homem que gosta, que cresceu fazendo isso. Ah, não, agora faz assim, você vai pro mato e eu vou pra praia. Você faz assim, você acampa e eu vou pra Caldas Novas. É assim? Não tem muito casal que é. Eu ia falar isso agora, não deveria ser, mas tem muitos que são. Mas aí, quando você chama o marido para ir para Caldas Novas, que ele fala não, você acha ruim. Ah, mas ele só vai para o mato e você só vai para outro lugar, então vocês dois deu certinho. Todo ano a gente acampa. E aí eu falo assim, amor, mas quando a gente chegar, a gente vai em Caldas Novas, né? Ele não gosta muito de Caldas Novas. Porém, ele vai com carinha bonita, ele banha mais do que eu para mostrar que ele está feliz. Porém, eu vou para o mato, nós fazemos acampamento, nós nunca vamos sozinhos, a gente vai com 4, 5, 6 famílias de amigos, família. Minha filha, eu vou. Se eu proponho fazer algo no meu coração, eu preciso fazer com excelência. Porque não adianta também a gente falar que vai fazer algo e ficar com uma tromba desse tamanho. Não adianta. Então, quando eu vou, aí, olha a ironia, eu ainda sou a chefe da máfia. Queridos, aí eu faço escala, o que vai ser café, o que vai ser almoço, o que vai ser lanche, o que vai ser janta. Aí eu faço escala, quem vai cozinhar, quem vai lavar vazia. É eu que cuido de tudo, eu sou a chefe do bando lá, eu sou, né, o cacique lá do negócio. Porque ele entra dentro do rio, eu falo assim, ó, o meu popotinha saindo, então vai que narigão jogar negócio de lá no meio do Araguaia. Aí eu falo assim, ó, deixa a Glória ir ali ver o motomoto dela. Isso. Aí ele aprendeu, queridos. Eu não precisei falar muito. A primeira vez, a segunda vez, eu fiquei toda detonada. Quando a minha filha nasceu, ela tem o mesmo problema que eu. Ele aprendeu, descobriu, sei lá onde, manda fazer, manipular no repelente que os mosquitos detestam. Pronto, resolveu meu problema. Então, todo ano ele manda fazer o repelente para mim e minha filha estar com ele lá. E estarmos bem. Eu tenho um problema sério. Eu gosto de cochilar, gente. Se vocês me levarem para sair e me deixar jejuando 48 horas, eu não vou ficar de cara feia. Vocês podem ter certeza. Eu não vou ficar de cara feia, eu não vou ficar de mau humor. Mas se vocês me deixarem 48 horas sem dormir, queridos, a Bíblia fala assim que a gente deve fugir da aparência do mal. Não é nem aparência do mal em si, é melhor comer. Não consigo, eu não consigo. Aí eu tenho que ficar calada, porque se eu abrir a boca, o Espírito Santo parece que corre. Aí eu tenho que ficar calada. Então, quando que acontece? Quando eu saio assim, eu tenho dificuldade de dormir. E aí ele fala pro povo assim, sabe o que ele faz pro povo? O povo nem quer ir para a beira do rio, ele obriga o povo a ir depois do almoço, porque eu tenho que tirar um cochilo, porque senão eu vou ficar mal-humorada. Queridos, isso não é frescura, isso é cuidado de homem que ama a esposa. Ele fala assim, pessoal, vamos todo mundo para a beira do rio, deixa ela ficar quietinha aí 2 horinhas, porque ela vai ficar alegrinha. Se vocês não deixarem ela dormir, e ela não gosta muito de bagulho, ela não consegue dormir, ela vai ficar com a carinha ruim, não vai ficar legal para nós não. Ele já conhece, né? A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Ele já conhece. Então ele leva o povo morre de rir. Minhas amigas falam assim, gente, eu não aguento sabendo ele, ele carrega o povo, querendo ou não, lá para longe. Você dormiu com o cochilo? Eu falo certinho, porque depois eu levanto rindo, feliz, fazendo as minhas coisas, alegria. Queridos, isso é honra dentro do lar. Aprende a honrar sua esposa, aprende a respeitar os gostos um do outro. Ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta, mas a partir do momento que você decidiu constituir família com essa pessoa, aprende a respeitá-la. Aprende a respeitar os gostos dessa pessoa. Aprenda a entender que existe mal, o dia mal para todos. Você tem o seu dia mal, ele tem o dia mal. Aprenda, mulheres, nós estamos tão amargas, mas tão amargas que os homens estão com medo de voltar para casa. Os homens
preferindo trabalhar 41 horas do que ter que te encarar. Umas mulheres muito amargas, parece fel, difícil de tragar, difícil de engolir. Mulheres que só sabem murmurar, mulheres que só sabem reclamar. Sabe quando o problema vem na sua casa e chega a bomba, porque homem também é bonitinho, eles fazem os trem e quando a coisa acontece que explode, a bosta joga no ventilador e ele corta para falar. Só que aí, vou te falar uma coisa, vai adiantar você ficar tripudiando em cima dessa situação? Vai adiantar você ficar atacando a situação na cara dele? Vai adiantar todo dia você ficar lembrando ele? Não, querido, se você não tem solução, fica calada. Se o problema já foi instaurado, traga solução. Ajude ele a achar solução, porque se a coisa vai ficar ruim, vai ficar para toda a família. Se a coisa fica boa, fica para toda a família, mas se ficar ruim, fica para toda a família. Então ajude a trazer solução, não ficar falando na cabeça do pobre coitado. O homem fica doido. Se você não tem o que falar, fica calada. Se você não tem nada para ajudar e para edificar, amaldiçoe também não. Pare de falar que os seus filhos não é bênção. Pare de falar que o seu casamento não é bênção. Porque 90% de nós que casamos aqui falamos que foi porque Deus deu. Engraçado. Quando nós vamos casar, Deus dá. A gente fica numa alegria, né? Deus sai dando para todo mundo, marido e mulher aí, né? Pouco tempo depois, a bênção é a maldição. Deus erra demais, querido. Principalmente no relacionamento nosso. Porque antes de casar, foi Deus que me deu. Casei, acho que o capeta trocou no caminho, né? Eu idealizei um príncipe no cavalo, o príncipe caiu, ficou no caminho, o cavalo chegou e eu casei. Não é isso que a gente pensa? Deus anda errando demais. Queridos, deixa eu falar uma verdade aqui para vocês. Ninguém casa enganado, pastor Rosane. Todos nós namoramos um período, noivamos e nos casamos. E nesse período, nós nos revelamos um ao outro quem somos de verdade. Nós fingimos que não vemos o erro do outro e depois que casamos, queremos abrir mão. Mas ninguém casa enganado. Porque cada ser humano dá sinal. Eu digo para as meninas que vão casar, Alice. Eu digo para as meninas que vão casar, olha, todo homem tem defeito. Igual você tem defeito. Agora o que você precisa avaliar no homem que vai dividir a vida com você é se os defeitos que ele tem são suportáveis para você. Porque existem os defeitos que são insuportáveis para mim. Mas os defeitos dele eu consigo suportar. Por mais que me faça raiva e eu queira perder meu réu primário direto. Dito do céu, eu parei de querer divorciar, mas querer ficar viúva sim. De vez em quando eu quero. Sabe? Oh, meu Deus. Mas aí eu consigo suportar. Eu consigo. Mas tem coisas que eu falo que se ele tivesse, eu não teria chegado até aqui. Então o que precisa ser avaliado, vocês dois avaliar um no outro, é isso. Os defeitos da Alice são suportáveis para mim, para um relacionamento de uma vida? O meu marido disse aqui que com o passar dos anos a gente melhora. Menino, melhora não, a gente piora, tá? Porque quando a gente vai ficando mais velha, vem fica, estressa, vem a menopausa, que é coisa do capeta, que é um fogo esquisito, é um frio esquisito, a gente atormenta a vida do cabra mesmo. Só piora, melhora nada. Então tem que amar mesmo, os defeitos têm que ser suportáveis mesmo para continuar casado. E os homens também ficam careca, fica feio, meu tem muito cabelo, mas a barriga, esse homem não tinha barriga, gente. Gente, esse homem era uma tábua, esse homem agora, né, vai gangorra. Mas eu amo, nós progredimos juntos, né, porque quando eu casei com ele também, eu pesava 57 quilos, eu aumentei muito pouco, para 90 é um detalhe. Né, é só um detalhe. Eu perco isso em um final de semana, se eu quiser, claro. Né, quando a gente casou também, ele tinha 80 quilos, para 130 é um detalhe. Então, isso é pouca coisa, a gente evoluiu junto, até porque senão ele me quebrava, e eu fui evoluindo junto, né?
E deu tudo certo. A gente se ama magro, gorda, loira, ou ruiva, ou preta, cor de rosa. A gente se ama em todas as fases da nossa vida e nós vivemos todas as fases. Mas porque nós nos respeitamos. Porque nós decidimos ter uma família abençoada. Nós temos muitos problemas. Eu sou cheia de problema, ele é cheio de problema. Os nossos filhos têm problema. A diferença é que nós decidimos ser uma família abençoada. Sermos uma família firmada na rocha. Ser uma família que, apesar dos contratempos, nós estamos juntos. Fique de pé, em nome de Jesus. Homens, da última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês, aconselhei vocês algo, vou aconselhar novamente. Todos os maridos que estão aqui, tentem, pelo menos, fazer uma refeição ao dia com a sua família. Se é o café que dá, legal. Se é o almoço, legal. Se é a janta, legal. Se é um de jejum antes de dormir, um suco. Mas tente sentar à mesa com a sua família. Sacerdote, ensina os seus filhos a liberar palavras de bênção dentro do lar. Queridos, nós aprendemos isso há uns 15 anos atrás, né, amor? Trabalhando com famílias, com casais, nós aprendemos isso há uns 15 anos atrás. E o pastor Benoê colocou isso em prática. Todos os dias fazemos uma refeição juntas, onde ele ora pela nossa casa, ora pelo nosso alimento, onde nós olhamos olhos nos olhos, conversamos, falamos das nossas dificuldades, falamos das nossas lutas, sorrimos juntos à mesa. E essa transferência dele é muito boa para nós. Sentir que ele está ali conosco e que ele está nos abençoando como sacerdote do lar foi muito edificante para nós e é até hoje muito edificante para nós. E os seus filhos vão aprender a entrar num relacionamento quando casarem, sendo sacerdote que edifica o lar com atitudes de sacerdotes. Amém? Eu quero que cada família fique junto agora. Pegue a sua família aí. A família que o sacerdote está presente, eu quero que você agora apresente a sua casa ao Senhor. Eu quero que você apresente a sua esposa, os seus filhos na presença do Senhor. Você que não está com seu esposo, mas está com seus filhos, mãe, você é intercessora do seu lar. Mãe, o seu marido é a cabeça, mas você é o corpo, é o pescoço, é você que dá a direção certa para esse homem. O homem, ele veio agora, nós conseguimos ver longe, então quando nós temos sabedoria, nós conseguimos levar esse homem a enxergar longe. Comece a falar com o Senhor, a família é sua, não é eu que tenho que orar. Comece a orar pela sua família. Comece a falar para o Senhor que você e a sua casa servem a Ele. Queridos, Noé só conseguiu pôr a família dele dentro da arca porque ele era respeitado pela família, porque ele era honrado. Se Noé fosse um homem que não era honrado pelos seus filhos, as suas noras, a sua esposa, ele não teria colocado ninguém lá dentro. Mas como ele era um homem que a família sabia quem ele era,